Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje a gente deveria estar soltando a edição dessa semana do Blaugrana Responde, mas saíram aí algumas notícias médicas do Ter Stegen, chamaram muita atenção ao longo do dia e muita gente tem dúvidas, porque já começou a pipocar um monte de notícia que sai pela metade nas redes sociais. Você que me acompanha aí sabe como funciona e claro, eu me proponho a vir aqui, organizar tudo, juntar esses pontos e fazer com que isso tenha sentido para você que é torcedor do Barcelona. Eu até fiz uma enquete lá no nosso Instagram, onde eu pedi para a galera decidir. Você prefere o Blaugrana Responde ou a situação médica do Ter Stegen? E a situação do goleiro ganhou com uma boa vantagem. Então aqui estamos para te explicar o que está acontecendo com ele, quais são as possíveis consequências disso e como que o Barcelona vai lidar com essa situação em um momento em que o clube tem interesse na saída do jogador, mas lesionado, nenhuma outra equipe vai querer contratar. Vamos já para todos esses pontos importantes. Mas antes, aquele lembrete que a gente sempre faz e que é necessário. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, uma nova ferramenta que tem aí no YouTube que ajuda a gente a ganhar bastante repercussão. Porque fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Então a gente vai ter que falar de um cara que eu sou fã. Durante muito tempo eu considerei que é um goleiro subestimado, porque quando vão fazer os rankings dos melhores goleiros do mundo, muita gente não coloca ele no top 3. No top 5 tem alguns que ousam não colocar, mas para mim, ao lado do Neuer quando viveu o seu auge e do Courtois, que ainda está no auge, o Ter Stegen foi um dos 3 melhores goleiros dessa última década pelo menos. Né? Para mim, agarrou mais que o Alisson, agarrou mais que o Ederson, agarrou mais que o Sommer, agarrou mais que o Oblak, foi figura central do título do Barcelona, conquistado lá com o Xavi, o campeonato espanhol. Então sou fãzaço, mas ao mesmo tempo que eu sou fã, eu também tenho que ter o meu lado analítico frio. E esse vídeo vai ser um pouco frio para você que é fã igual eu, porque eu vou colocar aqui o ponto de vista da gestão do clube e não tanto do emocional que muitas vezes acaba colocando nuvens nas nossas decisões, certo? Então vamos lá, primeiro ponto. O Ter Stegen ainda não treinou nessa pré-temporada. O time se reapresentou no domingo. O Ter Stegen, quando recebeu a notícia que o Joan Garcia estava treinando desde segunda-feira, domingo é a reapresentação do clube, dos jogadores. Na segunda-feira anterior, o Joan Garcia já estava treinando e aquilo estava chamando muita atenção. E haja post do Joan Garcia nas redes sociais do Barça e haja torcedor empolgado com o Joan Garcia ali, mostrando aqueles músculos bonitos, né? Que ele tem ali, um cara alto, forte. A galera tava pirando. Vocês aí que me acompanham, um monte de gente mandando vídeo do Joan Garcia. Nossa, ele é bonitão, né? Isso aí é uma parada para vocês. Mas o que acontece? O Ter Stegen, percebendo aquele cenário, antecipou o seu retorno também e parecia que estava tudo bem. Na quinta-feira ele se reapresentou, o Joan Garcia já estava treinando desde segunda. No domingo, o resto do grupo se reapresentou. E aí foi para segunda-feira para rolar o treino à Vera, porque até então eram trabalhos individuais na academia. Primeiro treino à Vera, segunda-feira, todo mundo sobe para o campo. Cadê o Ter Stegen? Tá na academia. Tá indisposto, não vai treinar hoje. Então beleza, vamos lá. O Ter Stegen na terça-feira. Cadê o Ter Stegen? Galera sobe pro campo. Cadê o alemão? Não, dor nas costas. Aí começa a vir mais informação. Dor nas costas. A gente tá preferindo poupar ele um pouco para ele se recuperar dessas dores. Vamos ver amanhã. Quarta-feira, cadê o Ter Stegen? Não, é um problema na lombar que ele já carrega há muito tempo. Inclusive, ele já fez uma cirurgia, que a gente vai falar melhor sobre ela posteriormente, por conta desse mesmo problema. E é bem possível que ele não consiga treinar essa semana. Tá ameaçado dele precisar ficar se recuperando aqui em Barcelona, enquanto o time vai fazer o tour
pela Ásia. E aí hoje, quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, já saíram mais notícias, essas bastante preocupantes. A notícia que saiu é que o Ter Stegen tá sentindo essas dores na lombar desde a Nations League. Lembra daquelas atuações que ele teve bastante chamativas contra Portugal e principalmente contra a França, lá na disputa pelo terceiro lugar? Desde ali ele já tá sentindo essas dores, foi para as férias confiando que elas iam sumir, se reapresentou imaginando que fazendo um trabalho específico elas poderiam ser superadas e não tá sentindo melhora. Resultado, marcaram uma reunião que vai acontecer nesse final de semana entre ele, os médicos do clube, o agente do jogador e uma especialista externa. Uma especialista aí muito famosa, francesa, que cuida de grandes atletas, já fez cirurgias diversas, que vai participar dessa reunião. Não ficou claro para mim se vai ser uma reunião online ou presencial, mas ela vai participar da reunião e ali vão apresentar para o Ter Stegen a situação. A situação de que ele pode tentar um tratamento conservador para não precisar fazer cirurgia e correr o risco de não ter melhora nos próximos meses, não conseguir escapar da cirurgia do mesmo jeito e só alongar, postergar a sua recuperação. Fazendo a cirurgia hoje, ele já começa o pós-operatório amanhã, vai estar disponível mais cedo do que se ele tentar fazer trabalhos conservadores e daqui a um mês e meio desistir e entrar na faca só lá para o meio de agosto, lá para o começo de setembro. Vão apresentar para ele essas situações e vão deixar na mão do goleiro para decidir. O que é que você quer? Você quer fazer o tratamento conservador e tentar brigar por posição? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Ou você prefere fazer logo a cirurgia, passar entre 4 e 6 meses se recuperando e voltar a jogar só em 2026 e voltar a jogar só ano que vem. Qual é a situação? Tá na mão do Ter Stegen, tá na mão do goleiro, certo? A situação de momento é essa. O motivo dessa recuperação tão longa é que ele já fez uma cirurgia em 2023. Essa cirurgia, a princípio, parecia que tinha sido um sucesso. Foi uma cirurgia que corrigiu o problema lombar. Ele passou por 2 meses de recuperação. Ele lesionou no dia 11 de dezembro de 2023. Ele voltou a jogar em fevereiro de 2024. Inclusive, eu estava no estádio. Foi aquele 3-3 contra o Granada, aonde ficou muito claro pra gente que a gente não ia mais brigar pelo Campeonato Espanhol, né? Empatamos com Granada, pô. 3-3, tomamos 3 gols do Granada em casa. Mas enfim, superamos já essa temporada. Na mão do Hansi Flick voltamos a competir. Ali ele voltou a jogar depois de 2 meses e imaginava-se, bom, fez a cirurgia, resolveu, só que não resolveu. Parece ser um problema crônico, ele vai precisar muito provavelmente, repito, a decisão não foi tomada, mas muito provavelmente ele vai fazer uma outra cirurgia e essa cirurgia vai ser mais invasiva, ela vai ter um período maior de recuperação. E o Ter Stegen não voltaria a jogar esse ano. Ele só voltaria em janeiro do ano que vem. A não ser que ele passe por uma recuperação milagrosa. Beleza? Resultado. Mesmo que o Joan Garcia não tivesse sido contratado, o Hansi Flick não tivesse feito uma reunião com o Ter Stegen dizendo que a aposta vai ser pelo catalão ao longo da próxima temporada, mesmo que a diretoria não tivesse feito os movimentos para sinalizar ao Ter Stegen que não se conta com ele para o futuro, mesmo que ainda se acredite que ele pode render no presente, mesmo que nada disso tivesse acontecido, o mais provável é que nós não tivéssemos o Ter Stegen pelo menos nessa primeira metade da temporada. Mesmo que nada disso tivesse acontecido, o mais provável é que nós não contássemos com ele. E aí entra aquela parte que eu te alertei no começo do vídeo, que é dolorosa para quem é fã, e eu sou fã. Adoro o Ter Stegen. Para mim, foi o melhor goleiro que eu vi com a camisa do Barcelona. A galera mais antiga fala muito do Zubizarreta, e eu não duvido, mas dos que eu vi, Ter Stegen. Mas a realidade do momento é que a gente fala muito da idade do jogador e compara com outros jogadores da mesma idade para tentar entender se ele ainda tem condições físicas de render. Isso é um erro.
O Neuer, com 38 anos, é o Neuer com 38 anos. Ele não é garantia nenhuma que com 38 anos todos os outros goleiros do futebol mundial vão ter condições de render. O Modric, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, jogadores que ainda têm relevância, cada um à sua maneira. Cristiano tá lá na Arábia, não chama tanta atenção. O Messi na MLS também não vai atrair os olhares mais exigentes quanto a nível de jogo, mas o Messi na Copa do Mundo de Clubes encanta, Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa ainda decide, o Modric não tem tanta sequência no Real Madrid, mas quando entrou ao longo da temporada, ele foi útil em alguns momentos, principalmente para o Barcelona, com aquele passe errado que ele dá no pé do Koundé para a gente ganhar a Copa do Rei. Adorei a temporada do Modric, mas assim, são veteranos que merecem todo o respeito, mas que não são garantia de que outros jogadores também, quando chegarem nessa idade, vão conseguir render da mesma maneira. Depende do quanto o cara se cuidou, e eu acho que o Ter Stegen se cuida muito. Depende da genética dele, se ele tem uma genética que gera um envelhecimento mais tardio ou antecipado. Tem cara que com 18 anos de idade já parece que tem 40, tá calvo, todo estragado. Ou melhor dizendo, e o mais importante, histórico de lesões. É aqui que a gente tem que falar sobre o Ter Stegen. O Ter Stegen tem um histórico de lesões que para goleiro é preocupante. Não é normal para o goleiro ter a quantidade de lesões que o Ter Stegen teve ao longo da sua vida. Talvez, se fosse um jogador de linha, a gente botasse ele na média. É normal, um jogador de linha se lesiona mais ou menos nessa proporção. O caso do Ter Stegen é grave. Ele tem muitas lesões e algumas delas muito sérias. Essa das costas, ele tentou durante muito tempo não precisar passar por uma cirurgia, teve que passar, escolheu uma cirurgia menos invasiva para ter uma recuperação mais rápida, vai ter que fazer outra cirurgia, muito provavelmente essa vai ser ainda mais longa. Mas também já passou por 2 cirurgias no joelho, uma lá em 2021 que muita gente esquece, e outra na temporada passada, essa mais grave ainda, no qual ele passou a temporada inteira sem conseguir jogar. Gente, o histórico de lesões do Ter Stegen não convida a crença de que ele vai render até os 38 anos de idade. Ele muito provavelmente já está vivendo os seus últimos anos de alto nível. Deve se recuperar dessa lesão, fazer a cirurgia, jogar mais 1 ou 2 anos em alto nível. O sonho de defender a seleção alemã numa Copa do Mundo, com certeza ele vai realizar. Mas e depois disso? A contratação do Johan Garcia era nessa direção. Não é que o Ter Stegen já está acabado, mas que, olhando o histórico de lesões dele, tanto no longo prazo quanto recente, a gente acaba tendo a sensação que ele não vai continuar rendendo por mais 5 ou 6 anos. Que ele já está na sua reta final. E que por isso era melhor aproveitar a oportunidade de mercado de contratar um jogador com a qualidade do Johan Garcia, ganhou medalha olímpica, foi o melhor goleiro do Campeonato Espanhol, é quase unânime, até pelo menos antes dele ser contratado pelo Barcelona, a mídia de Madrid, até mesmo ela falava sobre o Johan Garcia. E olha que não é só com o Barcelona não, tá? Com o Barcelona muito mais. Mas para reconhecer talento fora do eixo de Madrid, a mídia da capital é complicada. E o Johan Garcia recebeu reconhecimento de Manchester City, de Arsenal, tinha time da do Campeonato Italiano, da Bundesliga, todo mundo querendo contratar. O Barcelona foi lá e falou, não, esse eu não vou perder. Eu não posso perder a oportunidade de ter um jogador desse nível por esse preço, 25 milhões de euros, tá barato. Pela idade, pelo talento, ele já vai se inserir com muita facilidade dentro do clube, porque ele é catalão, porque apesar de ter feito base no espanhol, tem imagens dele criança, ele torcedor do Barcelona. Faz todo sentido a contratação do Johan Garcia. E aí, separando o lado fã e o lado analista, eu como fã, percebendo esse movimento, eu fiquei chateado. Eu queria muito que o Ter Stegen ainda rendesse mais 5 ou 6 anos, pelas alegrias que ele já nos deu no passado. Eu queria que ele nos desse muito mais alegrias no futuro. Mas a gente não pode achar absurdo. E eu, pessoalmente, concordo plenamente com a decisão de promover esse rejuvenescimento. Até antes dessa reincidência na lesão lombar, na região lombar,
até antes da reincidência de lesão na região lombar, eu acredito que era uma discussão muito aberta. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com as notícias recentes, eu acho que não tem mais o que conversar. Não é mais uma questão de preconceito com idade, é uma questão de análise fria e muito bem feita de comissão técnica e diretoria do histórico de lesões recente e de longo prazo do jogador, que levou à conclusão de que era melhor apostar pelo rejuvenescimento e tendo a oportunidade do John Garcia, que é um goleiraço, já falei outras vezes e repito, o John Garcia vai ser o melhor goleiro do mundo em breve, porque da geração dele, ele é o mais talentoso, entre todos que eu já vi. Ele é o mais talentoso, mais que Chevalier, mais que Diogo Costa lá do Porto, mais que qualquer um. Ele é o mais talentoso. E já nessa primeira temporada dele, ele vai ter um impacto grande no Barcelona. Pode ser a peça que faltava para esse time titular conseguir o único título que nos escapou, que é a Liga dos Campeões. Um goleiro milagreiro faz toda a diferença no mata-mata. Então eu tenho confiança total nele e, ainda que me doa dizer, foi a decisão correta. Beleza? Mais uma informação aqui interessante que eu anotei sobre o Ter Stegen, vocês já devem ter visto por aí, que, a exemplo da temporada passada, com a cirurgia que o Christensen fez no tornozelo, o Barcelona pode, com a cirurgia feita, apresentar um laudo médico lá em La Liga. Não precisa pedir autorização de La Liga não, tá? O Colégio de Médicos da Espanha dá o seu laudo e La Liga tem que acatar. Não tem, mas eu acho que não. Não, tu não é médico, pô. Javier Tebas é médico? Não é. Então ele tem que acatar. Colégio de Médicos da Espanha dá o laudo. O Barcelona apresenta. E se o laudo for de que aquela recuperação será de 4 meses ou mais, o impacto daquele jogador no fair play financeiro, o salário daquele jogador, será descontado para que outros jogadores possam ser inscritos naquele espaço. Pode ser mais de um e não precisa ser da mesma posição. Ou seja, se o Ter Stegen faz a cirurgia e tem o laudo de que a recuperação será de 4 meses ou mais, o Barcelona pode trazer um ponta e inscrever no lugar do Ter Stegen. Pelo salário que o Ter Stegen tem, não é absurdo imaginar que isso vai acontecer, tá? O grande problema, como a gente já viu no caso do Dani Olmo, que foi inscrito no lugar do Christensen, é que essa inscrição é temporária. Ela vai até o meio do ano. E aí em janeiro teria que inscrever de novo, seria uma confusão. No entanto, se o Laporta convencer o jogador a vir, ser inscrito a princípio nessa vaga e posteriormente ter a sua inscrição atualizada, quando o Barcelona conseguir abrir fair play financeiro em maior quantidade, seja com a venda de jogadores, enfim, ou acordos de liberação, aí é uma opção possível, embora não seja ideal. O ideal é já trazer o jogador com condições de fazer a inscrição dele em definitivo. Mas é uma opção que já foi utilizada no passado, que a gente não pode descartar que venha a ser utilizada novamente. E só para aprofundar um pouco mais a informação, não é 100% do fair play que abre o atleta que pode ser utilizada para inscrição de um substituto no seu lugar, é 80%. Beleza? Então, digamos que o Ter Stegen recebe mais do que isso, mas só para facilitar a conta. Digamos que ele recebesse 10 milhões de euros por temporada. Poderia se inscrever no lugar dele um atleta que recebesse até 8 milhões por temporada. Como o Ter Stegen recebe ali na casa dos 14, 15, pelo menos esses são os boatos que correm, a gente sempre tem que botar um asterisco e ter muito cuidado com essas informações, mas os boatos que correm é que ele ganha aí nessa faixa, então daria para o Barcelona inscrever um jogador que tivesse impacto no fair play financeiro ali na casa dos 11 a 12 milhões de euros. Dá para trazer, por exemplo, o Rashford por empréstimo e colocar no lugar do Ter Stegen. Não é o ideal, repito, mas é uma opção que o Laporta vai ter na mesa se, porque a decisão ainda não foi tomada, o alemão resolver passar pela cirurgia. Beleza?
O que eu tinha para te informar, eu já falei. Então agora só o que me resta é pedir para você que ficou até o final, e se ficou até o final é porque gostou, não esquecer, se já não tiver feito lá no começo, de agora, curtir o vídeo, se inscrever no canal, hypar o vídeo para ele ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.